Fala que é nós, meus filhotes, tudo bom com vocês? E aí, vamos para mais uma aulinha bonitinha? Então, simbora, galerinha! Seguinte, primeira coisa que nós iremos fazer será abrir novamente o nosso programa, né? O Adobe Muse. A ele aqui. Lembrando que na aula passada, a última coisa que nós fizemos foi terminar de trabalhar com o rodapé. Ao longo da aula passada, nós fizemos a finalização do cabeçalho, né? E nós começamos a fazer e graças a Deus deu tempo da gente terminar o rodapé também. A gente começou a criar ele, configuramos, fizemos tudo bonitinho e tá aí o nosso cabeçalho e rodapé do nosso site pronto, beleza? Então, o que nós iremos fazer agora, gente? A única coisa que falta nessa página modelo, nessa página mestre, para a gente terminar de vez, será trabalhar justamente com aquilo que eu tinha comentado na aula passada com vocês, a respeito dos estados dos objetos. Porque lembra que o nosso menu, deixa eu colocar aqui no menu horizontal, que fica mais fácil de explicar. Ó. O nosso menu, por exemplo, lembra que eu falei que certos tipos de objetos, eles possuem estados diferentes de comportamentos. Ou seja, em um momento ele pode estar numa cor, em outro momento ele pode estar com outra cor, ou com outra formatação, ou com outro tamanho, tá certo? E esses tipos de estados, esses tipos de comportamentos diferentes, a gente consegue encontrar nesse botãozinho aqui, ó, botão Estados. Reparem que ao selecionar o nosso menu e ir lá no painel Estados, ó, por enquanto não aparece nada. Mas por quê? Porque lembra que eu falei lá na aula retrasada que quando a gente trabalha com certos tipos de objetos, você precisa clicar mais de uma vez para você selecionar um objeto em questão, um objeto em específico. Porque lembra que eu tinha dito que com apenas um clique nós estamos selecionando toda a caixa dos nossos menus, ou seja, a caixa geral dele. A gente não está formatando, a gente não está selecionando o menu em si, o botão do menu em si, a gente está selecionando a caixa de layout, a caixa de estrutura desses menus. Então por isso que não aparece o estado deles aqui. Para que apareçam os tipos de estados diferentes para cada botãozinho desses menus aqui, para cada botãozinho desses menus, a gente precisa clicar mais uma vez para que ele possa, olha lá, agora selecionar o objeto em questão, o nosso menu em questão, nosso botão. Beleza? E agora sim, por consequência, ó, aparecem os estados dele. Reparem que por padrão, nós temos aqui todos eles com uma cor só. Só que reparem que aqui está diferente, por quê? Porque eu já fiz a formatação dele. Lá na aula passada, quando a gente terminou de trabalhar aqui com os menus, ele estava tudo preto, né? Tudo preto, cinza, na cor padrão que ele geralmente vem, que nem vocês viram lá na primeira aula. E aqui eu fiz a seguinte configuração, ó. Eu especifiquei aqui, por exemplo, que o normal, nesse normal que é onde está o meu mouse, ó. Quando ele está normal, ou seja, quando a gente não está com o mouse em cima dele, quando ele não está selecionado, quando ele não está ativo, quando ele só está normal mesmo, sem acontecer nada, eu configurei para que ele fique desse jeito aqui, ó, sem cor de fundo e com uma cor preta. Só isso. E como é que eu fiz isso? Basta selecionar o estado que você quer e formatar, galera. Só isso. Tá certo? Se vocês estiverem se perguntando do porquê que eu não fiz isso aqui agora, manualmente mesmo, do zero, é porque, gente, hoje, na aula de hoje, tudo que a gente for fazer aqui agora será tudo coisa que eu já expliquei nas outras aulas, tá? Então, a aula de hoje será para reunir todas as informações, toda a matéria e conteúdo que vocês adquiriram ao longo das aulas para poder colocar em prática aqui nessa matéria de hoje, tá certo? Então, galera, eu preferi pegar um modelo já pronto que eu fiz aqui, peguei um tempinho aqui, eu fiz o site todo do zero, para que ao longo da aula a gente só vá aplicando as configurações para não ficar uma coisa muito lenta, né? Para não ficar uma coisa muito chata de ficar se fazendo de pouquinho em pouquinho. Então eu aproveitei que vocês já sabem agora como é que se trabalha com as ferramentas. Ferramenta, por exemplo, de degradê, né? Esse gradientezinho de cor aqui. A configuração de inserção de imagem, de layout, de redimensionamento de tamanho, né? Para fazer com que o objeto ele se redimensione automaticamente. Lembra que é nesse botãozinho aqui, né? De redimensionar, ó, largura e altura responsiva. Tudo isso, todas essas configurações, gente, que vocês aprenderam ao longo das aulas, nós iremos aplicar aqui agora. Então eu preferi pegar um modelo já pronto do que fazer tudo do zero com vocês, para ficar uma aula mais dinâmica, né? Uma aula mais produtiva, por assim dizer. Beleza? Então, dito isso, vamos começar aqui, ó. E é como eu disse, eu já fiz a configuração, mas saibam que é do mesmo jeito que vocês aprenderam. Você seleciona o objeto, vai lá nos estados
escolhe o estado que você quer, por exemplo, normal. Cliquei aqui no normal. Então, sempre quando ele tiver normal, ele vai ter que tipo de formatação? E aí era só você formatar, gente. É só você escolher a cor de preenchimento que você quer, a cor de fundo, né? O traçado, caso tenha, né? No nosso caso aqui não vai ter borda, não vai ter traçado. A cor de texto, ó, cor do texto, formatação mais avançada, né? De negrito, tudo maiúsculo, alinhamento, pererê, parará, tamanho da fonte. É só você formatar normalmente, galera, do jeito que vocês fizerem nas outras aulas, tá bom? Então, terminei de formatar, pronto, a partir de agora, esse estado normal dele vai ser desse jeito que vocês configuraram, ok? Agora, e quando o mouse estiver em cima do botão? Por exemplo, quando o mouse estiver aqui, ó, em cima de um botão, o que vai acontecer nesse estado dele? Então, a gente clica aqui nesse estado em cima, ó, quando o mouse estiver em cima, o que vai acontecer? Ó? Reparem que só de eu clicar, ele já fez a formatação que eu especifiquei antes, que é o quê? Cor vermelha, ó. Cor vermelha. Não está aparecendo aqui, tá, gente? Mas é porque quando a gente trabalha com estados, ele não aparece desse jeito mesmo, não. Você precisa aplicar de novo para que ele apareça. Mas ele está aqui sim, mesmo que não esteja mostrando aqui agora, tá? Então eu especifiquei aqui a cor vermelha, fiz com que ele tivesse também o efeito de sublinhado, ó, sublinhado, negrito. Então eu formatei tudo isso, tirei a cor de fundo dele, né? Vocês podem estar vendo isso aqui. Eu fiz toda a formatação para que ele fique desse jeito quando o mouse estiver em cima desse objeto, desse botão aí de menu, tá? Abaixo aqui, ó, pressionamento do botão do mouse, ou seja, quando a gente clicar nesse menuzinho aqui, o que vai acontecer? Que tipo de estado vai acontecer dele, ó? Ah lá, ele vai ficar meio que mais escuro, né? Mais escuro, aplicar o efeito de itálico. Nesse aqui do em cima, só de deixar o mouse em cima, eu não coloquei itálico não, só coloquei negrito e sublinhado, ponto. E a cor vermelha, né? Agora, quando a gente clicar nesse botão, aí sim, ó, ele vai ficar com um vermelho um pouco mais escuro, vai ficar com o efeito de itálico também, para ficar bem destacado. Ok, galera? E quando a gente clica em um botão, em um menu, obviamente é para ele nos levar para esse conteúdo em questão, né? Se a gente está clicando aqui, por exemplo, no menu sobre nós, é para ele nos levar para a página sobre nós, não é verdade? Então, assim que ele fizer isso, galera, assim que ele for para essa página sobre nós, como essa página é referente a esse botão aqui, isso significa que esse botão vai estar ativo, galera. O que significa um botão ativo? Significa que o conteúdo de linkagem desse botão, você está nesse conteúdo. Significa que você foi redirecionado para esse conteúdo e você está referente a ele. E aí ele vai estar ativo. E quando ele estiver ativo, que tipo de formatação ele vai ter? Que tipo de estado ele vai ter? Então, ó, estado ativo. E aí eu fiz com que ele voltasse à formatação do em cima, que é o que? Cor vermelha, negrito, sublinhado, só. Beleza, gente? Então, recapitulando. Normal ele vai ficar assim. Quando eu colocar o mouse em cima dele, ele vai ficar desse jeito. Ao clicar no botão, ele vai ficar desse jeito. E ao deixar ele no modo ativo, ou seja, quando eu tiver no conteúdo referente a ele, ele vai ficar desse jeito aqui de novo, voltando para o que nem o estado de cima. Muito fácil, né, galera? Reparem que é tudo coisa que vocês já aprenderam. A única coisa que está diferente aqui é justamente essa ferramenta estados. Beleza? Mais nada. E aí pronto, ó. Se eu fosse visualizar lá agora como é que ficaria, daria certo. Vamos ver como é que ficou? Vamos visualizar aqui, ó, no arquivo, né? Visualizar a página no navegador. E vamos ver como é que ficou essa bagaça aí. Só deixa ele carregar aqui um pouquinho. Ah lá. Vamos ver? Eu não vou nem colocar lá na página de teste não, tá, gente? De telas de resolução não, porque a gente não está trabalhando com isso por enquanto. A gente está testando os menus. E olha lá, tá funcionando. Ele normal fica preto, né, que a gente colocou lá. Deixando o mouse em cima, vermelho. E ao clicar, ó, cliquei, ele fica mais escurinho. Beleza? Ó, cliquei. Ele não vai ficar no modo ativo porque a gente não tem essa página criada, né? A gente não chegou a trabalhar com a página contato ainda, então por isso que não deu certo. Mas ó, só de clicar e segurar, ele já fez o estado que a gente queria. O único estado aqui que não vai dar para a gente ver é o ativo, né? Porque para a gente acessar o ativo, a gente tem que ir para o conteúdo referente a ele. Então, por exemplo, se eu quisesse ver aqui o modo ativo desse botãozinho de produtos, se eu clicasse nesse botão de produtos aqui, ele teria que me levar para a página de produtos para aí sim estar me mostrando esse produtos aí, esse menu de produtos no modo ativo. Como a gente não fez essa página ainda, na verdade nós já fizemos sim, né? Se vocês forem aqui na página mestre, ó, vocês vão observar que a gente já tem essa página criada, a gente já tem todas as páginas criadas.
que nem a gente fez lá na primeira aula, né? Primeira ou segunda, não lembro agora. Mas foi uma dessas aulas aí. Só que ele não está indo realmente para essas páginas aqui, porque a gente não fez as configurações necessárias, tá certo? Então, fica aí a dica. Vamos continuar então? Seguinte, terminando de trabalhar aqui então com os estados do menu horizontal, vamos agora para o menu vertical, né? Porque isso que nós fizemos aqui, galera, foi para todas as resoluções, todos os pontos de quebra para sites para computador, né? Então, ó, 992. Reparem que ele já está com o estado certinho, ó. Vou clicar aqui nele, fazer o mesmo esquema e pronto, ó. Reparem que eu já fiz para todos os pontos de quebra, 1280, 1440, esse último aqui, o 1680, todos estão já com os seus estados configurados direitinho, beleza? Vamos agora para o menu vertical, que é aquele para trabalhar com os dispositivos móveis, que nem o celular e tablet. Vou começar aqui logo do mínimo, 320, só para vocês poderem ver o que está acontecendo aqui, ó. Reparem que ao habilitar aqui o acordeão, para poder desdobrar ele, reparem que eu fiz uma formatação diferente, ó. Na aula passada, nós só tínhamos aprendido como é que se insere e configura esse acordeão, né? Agora, como eu fiz essa formatação aqui, galera? Como é que eu consegui fazer? Deixa eu dar um zoom aqui, só para vocês poderem entender melhor. Olha lá. Como é que eu consegui fazer essa configuração aqui de preenchimento em degradê? É o mesmo procedimento, por isso que eu falei com vocês. Tudo que a gente está fazendo hoje a gente já aprendeu. Então, galera, o mesmo processo que vocês fizeram para formatar esse fundo aqui desse banner aqui de cima, dessa barra aqui de cima, aqui ó, para essa barra aqui de cima, né? Nós iremos fazer aqui também para os botões do menu. Beleza? Então eu clico nele, lembrando daquele esquema, né, que se você clicar apenas uma vez, você vai estar selecionando o acordeão, o objeto acordeão, não é o que a gente quer formatar os botões do menu. Então eu clico uma vez para selecionar o acordeão, lembrando que esses menus aqui, ó, esses botõezinhos, estão dentro do acordeão. Então eu clico uma vez para selecionar ele, lembrando que esse clique que eu dei aqui agora para selecionar o painel dos menus, tanto é que se vocês observarem aqui os estados, ó, está aparecendo para todos. Então, o que eu fizer aqui, se eu configurasse esses estados aqui, não daria certo, porque eu estaria aplicando para a caixa geral dos menus e não para os botões específicos dele. Tá certo? Tem que entender bem isso aqui, hein, galera? Senão vai fazer confusão depois. Então, ó, recapitulando, eu dei um clique para selecionar o objeto acordeão, dei mais um clique aqui dentro para eu selecionar o painel do menu, a caixa geral dele aqui do menu, e eu clico mais uma vez em qualquer um desses botões aqui para eu selecionar de fato ele, ó. Lembrando que eu não preciso selecionar um por um, só um que eu já selecione, ó, selecionei produtos aqui. O que eu fizer aqui nos estados dele vai acontecer para os outros, porque lembra que a gente aprendeu aquela configuração, né, de editar todos de uma vez? Lembram disso aqui, ó? Editar junto? Então, lembrando que a gente já aprendeu sobre esse painel aqui, né, então eu nem vou voltar a falar sobre isso. Então, ó, olha o que eu fiz. No estado normal, ou seja, sem ele estar acontecendo nada, eu fiz um degradê. Lembra como é que se aplica degradê? Aqui, né, galera? Preenchimento, ó. E aí é só você escolher a cor que você quer de cima. No caso aqui eu coloquei uma amarela aqui em cima. E a cor de baixo, que vai ser um dourado. Eu coloquei meio que um laranja dourado aqui embaixo. Tá certo? Vocês poderiam também configurar a opacidade, né? A opacidade de uma cor, a opacidade da outra, que é o nível de transparência que você quer para ele, né? O nível de intensidade dessa cor. Enfim, tudo coisa aí que a gente já viu, beleza? Lembrando também que a gente poderia colocar a cor sólida, né? A cor sólida é só uma cor, vai ficar meio feio. Eu preferi colocar o gradiente para ficar igual aqui de cima, porque a ideia aqui é o quê? Ó, não sei se vocês conseguiram entender. A ideia aqui é fazer que como se ele estivesse estendendo essa barra horizontal aqui, porque se ela está com esse degradê e eu habilitei esse mesmo tipo de degradê para os menus aqui de baixo, ó, é como se eu estivesse estendendo esse painel. É como se todos esses botões fizessem parte desse banner aqui de cima, dessa barra aqui de cima. Então fica um efeito bacana, né? É como se eu estivesse meio que expandindo para baixo essa barra aqui de cima. Só que na verdade não é, né? É um objeto à parte. Mas para a pessoa que vai estar vendo aí o site pela primeira vez, é como se eu estivesse pegando esse pedacinho aqui desse banner grandão e estivesse esticando ele para baixo, replicando ele, né? Então fica um efeito mais bacana assim. Beleza, gente? Então, ó, selecionei um botão do menu, tá aí ele. Fui no normal, vim aqui no preenchimento e ao invés de uma cor única, eu preferi colocar um degradê, um gradiente,
de amarelo para dourado, com um ponto focal de 50%. Lembrando que ponto focal é a distância, a quantidade de cor que você quer para ele. Se você quer mais amarelo do que laranja, se você quer mais laranja do que amarelo, e por assim vai. A direção, né, se você quer horizontal, olha só, ou vertical. No caso aqui eu deixei que nem o banner de cima, para dar esse efeito que eu já tinha falado com vocês. E é isso. Beleza, gente? Tá aí, então. Em cima, quando a gente colocar o mouse em cima, ó, eu preferi deixar com que ele ficasse mais claro. Então, reparem que aqui eu coloquei de um amarelo para um amarelo um pouquinho mais escuro, bem ligeiramente mais escuro mesmo, tá? Para não ficar muito forçado. Quando a gente estiver com ele clicando, quando tiver com o mouse, com o botão clicando em cima dele, ele vai ficar mais escuro do que o próprio normal. Ó, o normal é assim, né? Quando a gente estiver clicando, ele vai ficar um pouco mais escuro. Por quê? Porque lá no preenchimento de degradê, de gradiente, eu deixei o amarelo de cima, só que a cor de baixo, aquele laranja dourado, eu coloquei mais escuro. Tá certo, gente? Então, para dar esse efeito aqui. E o ativo, olha lá, o ativo vai ser como se fosse o normal, tá? Ó, ativo, normal. Ok, galera? Então, eu preferi deixar o ativo que nem o normal, porque não sei se vocês lembram do que eu falei, mas quando a gente acessa uma página, esse acordeão ele dobra de novo, tá certo? Ele desdobra na hora que você for apertar em um menu, e quando você aperta nesse menu e ele te leva para outra página, ele se dobra de novo. Então, não adiantaria de muita coisa a gente formatar esse ativo aí agora, não iria aparecer mesmo, só iria aparecer se você clicasse de novo nele, lá, e aí ia mostrar de novo. Ok? Então, não vai fazer muita diferença pra gente isso agora. Tá, galera? Então, ó, recapitulando, hein? Normal vai ficar desse jeito, que nem o degradê aqui da barra de cima, para dar aquele efeito. Quando a gente tiver com o mouse em cima, mais claro. Quando a gente estiver clicando nele, vai ficar mais escuro do que o normal. E o ativo é como se fosse o normal também. Poderia mudar? Claro que poderia. Era só deixar ele selecionado, o ativo, ir lá na formatação e mudar o que você quisesse aí. Ficaria à vontade. Ok? Já para o título desses menus, galera, ó, cliquei aqui nele. Reparem que quando a gente clica uma vez nele, ele fica ativo, né? Quando a gente está com ele desdobrado, quando a gente está com o acordeão desdobrado, significa que ele está ativo. Então, ó, eu preferi, nesse ativo aqui, tirar o fundo dele, deixar desse jeito aqui, né? Com a cor preta, negrito, com esse tamanho e tudo mais. E quando ele tiver sem estar ativo, quando ele está normal, ou seja, quando ele está dobrado, ele vai ficar com o mesmo jeito, só que um pouquinho menor. Beleza? Então, ó, em cima, ó como é que ele vai ficar. Olha a diferença de ele normal, ativo e ele em cima. Ou seja, quando o mouse estiver em cima do título aqui do acordeão, ele vai ficar bem em destaque, com o fundo preto. E reparem que eu fiz isso, galera, do mesmo jeito que vocês fizeram antes, que é o quê? Vindo aqui no preenchimento, colocar a cor sólida dessa vez, né, com uma cor preta, e inverter a cor do texto. Eu digo inverter por quê? Porque ele estava com a cor preta, né? E colocamos aqui uma cor branca. Se eu tivesse deixado preto, vocês sabem o que ia acontecer, né? Preto com preto não ia dar para enxergar bolhufas. Então, se eu estou trabalhando com um fundo escuro, o nosso texto tem que estar com uma cor clara. Então, aqui eu coloquei branco, deixei negrito, com a mesma formatação aí. Ok, galera? Então, ó, ele normal, ativo, com o mouse em cima, e quando a gente clicar nesse título para poder desdobrar o acordeão, né, ou dobrar novamente, ele vai ficar com uma cor cinza, mantendo a cor de texto branca. Beleza? Para criar o contraste, para deixar mais visível o texto, né? Então olha como é que é fácil, né, galera? E é o mesmo processo. Clico aqui no estado que eu quero, deixo ele selecionado, vou lá no preenchimento, coloco a cor que eu quero, sólido, cor cinza, vou lá na formatação do texto e escolho qual que eu quero também. E tá aí, galera, sem estresse, sem problema algum. Beleza? Então, ó, tá aí, direitinho. Vamos testar para ver como é que ficou? Vou voltar lá na visualização, só para vocês poderem ver como é que tá ficando, ó. Aqui, ó, vou colocar na resolução lá de novo, né? Porque agora vai ter que colocar, não tem jeito. Aí. Vou trabalhar aqui com a resolução para celular, para que apareça o nosso acordeão. Olha ele aí, bonitinho. E olha lá, ele normal, sem cor nenhuma. Deixo o mouse parado, ele fica com a cor preta, vai ficar bem em destaque. Apertei,
vai aparecer os menus, olha lá. Ah, e outra coisa, isso aqui, galera, não estava aparecendo para a gente antes. Lembra que na aula passada não estava acontecendo isso? Ele não estava dando esse efeito aqui como estava mostrando, né? Que como se estivesse replicando um pedaço desse banner grandão, ó. Olha lá. Ele não estava fazendo isso. Na aula passada ele estava fazendo isso aqui, ó. Deixa eu colocar lá de novo. Isso só foi possível, gente, porque eu habilitei isso aqui, ó, sobrepor itens abaixo. Se eu tiver com ele desmarcado, vai acontecer o que aconteceu pra gente na aula passada. Quer ver só? Vou visualizar aqui de novo, ó. Visualizar a página no navegador. E olha o que vai acontecer. Vou copiar ele aqui. Colar ele aqui na tela. Vou colocar para celular. E quando eu clicasse nele, olha lá, daria aquele mesmo problema que deu na aula passada e que eu falei com vocês que a gente ia resolver hoje, né? E tá aí a resolução, é aquela opção lá que estava desmarcada. E ó, ele normal tá desse jeito, né? Coloco o mouse em cima, ó, ele fica mais clarinho, né? Clico nele, ele fica escuro e solto, ele fica normal de novo. É porque é o que eu falei com vocês, né? A gente não tem a página pronta, então não vai dar para ver direito. Mas beleza, gente, deu para entender, né? Então, para poder resolver esse problema aqui, ó, dele estar expandindo a barra de cima, ele não está sobrepondo, a gente tem que marcar justamente isso, a opção de sobrepor. Então, eu seleciono aqui o acordeão, venho aqui no painel de opções dele e marco a opção de sobrepor os itens abaixo. Então, marco ele e pronto. Vai dar o resultado que a gente quer. Quando a gente expandir o acordeão, quando a gente desdobrar ele, ele vai se desdobrar sobrepondo os objetos de trás. Ele não vai expandir o painel de trás. Tá certo, galera? E tá aí. Então, ó, agora sim, galera, finalizamos totalmente o nosso cabeçalho e rodapé aí da página modelo. A gente finalizou totalmente essa página modelo aqui. E volto a lembrar também, gente, que essa página modelo, a palavra modelo fui eu que dei, né? Porque aqui no nosso site, ó, a gente poderia muito bem renomear, colocar o nome que a gente quisesse para a nossa página mestre. Lembrando que página mestre é uma página que a gente trabalha para poder colocar tudo que a gente quer nas outras páginas. Então, o que eu fiz? Eu usei uma página mestre para poder trabalhar com cabeçalho e rodapé, e agora esse cabeçalho e rodapé se encontra já em todas as páginas. Olha que maravilha. Se eu vier aqui na página de contatos, eu já vou ter todo o meu cabeçalho e meu rodapé configurado bonitinho, direitinho, em todos os pontos de quebra possíveis, em todas as resoluções possíveis que eu especifiquei antes. Beleza? E agora, já que a gente terminou o cabeçalho e rodapé, falta agora a gente trabalhar com o conteúdo. Ok? Vamos lá então? Vou fechar então essa página contato. Vou fechar então também o modelo, já que a gente terminou. Só tirar o zoom aqui rapidinho. E ó, isso que eu fiz aqui foi para o 600, né? Mas o 480 também já está configurado, ó, os seus estados. Clicar de novo nele aqui, olha lá. Tanto para o título, né? Normal, ativo, com o mouse em cima e ele pressionado. E os menus dele também, ó. Clicando mais uma vez aqui nele, vai aparecer, ó, normal, com o mouse em cima, fica mais clarinho, com ele pressionando e com ele ativo. Certo? Então, galera, vamos para a parte de dentro agora, vamos para o conteúdo? Então, eu vou fechar essa página mestre. E a primeira página que nós iremos trabalhar será justamente a página início, é a nossa homepage, né? Nossa página home. Vou clicar 2 vezes nela aqui. E olha lá que bonitinho que ficou. Deixa eu só contrair o acordeão que ele ficou aberto. Senão ele vai mostrar lá. Ah não, deixa ele aberto mesmo. Só para poder explicar um negócio aqui para vocês, ó. Uma coisa que muita gente vai me perguntar, uma coisa que muita gente aí fica com dúvida, é nesse problema que está acontecendo aqui agora. Ó. Repara que lá no nosso modelo, na nossa página mestre, ele está desdobrado, o acordeão, né? Então, aqui na nossa página início, gente, assim como todas as outras páginas do site, ficaria desse jeito aqui, ó, com o nosso menu desdobrado, só que ele fica aparecendo atrás dos objetos que estão na página início. Estão entendendo? Reparem que essa imagem que eu inseri aqui, essa imagem aqui dessa pessoa mexendo no computador, ela está na página início. Então, por ela estar na página início e esse menu aqui de cima está na página mestre, a imagem aqui dessa página início está sobrepondo. E isso não é o que a gente quer, né? A gente quer que o menu que fique na frente dela. E como é que a gente faz para resolver isso? Porque
todos os objetos que são inseridos na página mestre, gente, ficam atrás dos objetos inseridos nas páginas normais, nas páginas filhas, né, por assim dizer. Tanto é que se vocês prestarem bem atenção aqui, ó, deixa eu dar um zoom. Olha o que está acontecendo. Nosso menu aqui está atrás dos objetos em questão, né? E o cabeçalho, essa parte aqui do cabeçalho também tá, ó. Tanto o menu como essa barra branca estão atrás. Deixa eu não para perceber isso aqui, ó. Olha a imagem como é que ela está na frente dessa barra branca. Então ele perdeu aquele efeito que a gente queria, né, de perspectiva. Porque essa barra branca estava dando um efeito de profundidade na nossa página do site. E essa imagem está tampando isso, porque ela está na frente. Beleza? Então é uma das coisas que a gente precisa resolver. Só que isso a gente vai resolver lá na frente, beleza? E não é difícil não, é bem fácil até, na verdade, resolver isso. Só que fica aí a dica, se acontecer isso, se os objetos que você insere no seu cabeçalho e rodapé estiverem atrás dos objetos das páginas filhas, é porque realmente isso acontece mesmo. Vocês precisam fazer uma configuração depois para resolver isso, ok? Então vamos deixar assim por enquanto, eu só vou recolher lá de novo o acordeão, vou deixar ele dobrado de novo. Só deixei ele desse jeito para poder explicar esse problema para vocês. Mas eu vou dobrar ele de novo aqui, pronto. E quando a gente voltar para a página início, tá aí, ó, direitinho. Não tá totalmente direitinho por causa, né, dessa barra branca aqui, ó. O efeito de profundidade que a gente tem nessa sombra que a gente aplicou aqui nela, tá se perdendo na nossa página início por causa dessa imagem aqui. Mas depois a gente resolve isso, ok? Então, ó, vou voltar aqui ao normal. Opa! Foi muito. E olha só o que está acontecendo. Reparem que na nossa página início eu já inseri todos os objetos que a gente vai trabalhar nessa página aqui. E galera, tudo que eu fiz aqui, reparem que todo esse resultado que está acontecendo aqui para a gente, ó, eu vou começar do menor para o maior, tá, gente? Isso que está acontecendo aqui para vocês, ó, é do celular, é 480. Vou diminuir aqui para 320 e olha lá. Essa é a resolução para celular em 320. Vou colocar aqui na resolução real. Aí. Quando a pessoa acessar no celular dela, ela vai estar acessando e visualizando desse jeito aqui, ó. Olha como é que está responsivo direitinho. Eu vou até fazer o seguinte. Eu vou colocar na maior resolução possível, só para vocês poderem entender uma coisa. Ó, 1680. Olha a diferença, né? Vou diminuir o zoom aqui. Aí. Então, beleza. Essa é a minha maior resolução possível. E olha como é que está totalmente diferente lá do 320, né? Porque aqui, o 320 é para celular, 1780 é para computador. Então, o espaço que a gente tem enorme nessa resolução, a gente pode aproveitar e deixar numa estrutura mais organizada. Olha como é que ficou bonitinho. Então, tá aí a minha estrutura pronta. E reparem que conforme eu for diminuindo a largura do navegador, a largura da página, olha como é que ele vai se ajustando. Mas ele está fazendo isso por quê? Porque eu configurei ponto por ponto. A cada passagem de ponto de quebra, ó, olha lá, eu fiz a configuração necessária para poder ficar responsivo. Reparem que do 992 para o 768, que é para tablet, olha como é que ficou. Vou aumentar o zoom aqui. A partir de agora a gente está trabalhando com tablet, né? 768, e aí eu fiz com que ele ficasse mais na vertical do que na horizontal. E aí vai embora. Olha como é que está tudo se ajustando direitinho. Ó, o texto está se ajustando, os objetos, está tudo indo direitinho. Até chegar no 320. Pronto. Ok? Então é isso que a gente vai fazer agora. Só que galera, todo o procedimento que nós iremos fazer aqui agora, todo o procedimento que eu fiz para deixar nesse resultado, por incrível que pareça, gente, é tudo coisa que vocês já aprenderam. Todas as ferramentas e conhecimentos que vocês obtiveram, vocês poderiam facilmente fazer isso que está aparecendo aí para vocês agora. Ok? Então, por isso que eu estou trabalhando com esse modelo pronto, tá, galera? Não esqueçam, eu não vou fazer do zero, eu só vou mostrar aqui como eu fiz, porque é do mesmo jeito que vocês já aprenderam, tá bom? Então, vamos lá? Seguinte, vou trabalhar aqui novamente do menor para o maior, tá? Do 320 que é para celular, e depois a gente vai aumentando até chegar lá no máximo do computador. Vou dar um ajuste de tela aqui. E olha só, gente, vamos começar do topo. Vou ampliar aqui para vocês poderem enxergar bem.
E olha só, gente, essa parte do cabeçalho nós já fizemos nas outras aulas, então eu vou pular. A gente começa a partir daqui, né, dessa linha azul, que é o limite da altura do cabeçalho, para baixo. Então, galera, a primeira coisa que eu fiz aqui foi inserir essa imagem de fundo, dessa pessoa aqui mexendo no computador. Vou até selecionar ela aqui para vocês poderem ver as configurações. Volto a lembrar, tudo isso que eu vou mostrar aqui agora para vocês já aprenderam, vocês já sabem aplicar. Então, ó, eu inseri uma imagem normal, né, do jeito que vocês já viram, ajustei ela para que ela fique de uma ponta a outra e fiz aquela configuração para que ela seja responsiva tanto na largura como na altura, ou seja, conforme eu for estendendo aqui a largura da página, ele vai se aumentando conforme as resoluções, conforme os pontos de quebra. Então, ele vai estar responsivo tanto na largura como na altura, beleza? Essa imagem de fundo aqui. Posicionei ela desse jeito, para que ela fique aqui certinho. E depois, galera, eu inseri esses objetos de cima. Eu desenhei essa caixa de texto aqui, que nem vocês já aprenderam também. Digitei esse texto, formatei ele, ó, coloquei desse jeito aqui, com tamanho 29, cor branca, negrito, itálico, e apliquei um efeito de sombra, que nem a gente já viu também lá na segunda aula. Segunda ou primeira, não lembro agora. Tá certo? Apliquei essa sombra aqui. Reparem que a configuração de sombra que eu fiz aqui em efeitos, né, sombra e tal, eu coloquei uma opacidade de 100%, ou seja, uma sombra bem forte mesmo. Lembra que a opacidade é a intensidade da sombra, né? Um desfoque, que é um embaçamento, eu coloquei 5. O ângulo, que vai ser de 45 graus, para que ele fique bem aqui no cantinho do texto. E a distância eu coloquei 4, para que ele não fique nem tão afastado do texto, nem tão próximo, né? Vai ficar nessa distância aqui que tá boa. Beleza, gente? Então, ó, coloquei sombra. Nesse texto de baixo, mesmo procedimento, coloquei com tamanho menorzinho, negrito, com uma sombra também. Reparem que eu coloquei essa sombra, gente, foi na intenção de não fundir com o fundo, porque se eu não colocasse essa sombra aqui, quase não daria para enxergar esse texto, porque o fundo está branco, repararam isso? O teclado é branco, essa superfície dele que também é branca. Então, se o fundo ele é claro e o texto é claro também, a gente coloca uma sombra nesse texto de cima para que fique mais visível, tá? Para que dê um realce a mais. Mesma coisa aqui de baixo, eu coloquei uma sombra para que ele não se funda muito com o fundo, para que a pessoa consiga enxergar, para que a pessoa consiga ler, tá bom? Agora é o seguinte, reparem que esse retângulo aqui, galera, esses dois botãozinhos aqui que eu desenhei, nada mais é do que um retângulo, que vocês já aprenderam também, só que a única diferença é que esse retângulo, depois que eu desenhei ele, eu arredondei os cantos. Como é que se faz para arredondar os cantos de um retângulo? Aqui, ó. É só vocês clicarem aqui, que ele vai se converter em curva. Porque por padrão, quando a gente desenha um retângulo, vou desenhar um retângulo aqui rapidinho. Ó, coloquei, vou colocar uma cor vermelha para ele, bem rapidinho mesmo, só para vocês poderem entender aqui, ó. Por padrão, um retângulo vem com as pontas em forma pontiaguda, né? Se a gente quiser converter em curva, que nem eu fiz aqui, ó, cliquei em cada um dos cantos, pronto, encurvei. Repararam que vocês poderiam encurvar apenas um canto, 2 ou 3 e por assim vai? Você escolhe o canto que você quer arredondar. No nosso caso, a gente quer arredondar tudo, né? Então, cliquei nos 4. E aqui do lado, você consegue configurar a intensidade dessa curvatura, se você quer muito ou quer pouca. Olha lá, vou colocar, por exemplo, 2 só. Olha como é que ele encurvou bem pouquinho. Vou colocar 5. Olha lá. Beleza, gente? Então, vocês conseguem nivelar isso aí. Para esses botões, eu coloquei um nível de 50, para que fique bem arredondado mesmo. Mas aí, cabe a pessoa fazer. Isso aí é questão de gosto. Tá ok, galera? Então, ó, desenhei esses dois botõezinhos, que isso nada mais são do que retângulos com cantos arredondados, pronto. Digitei esses textos aqui em cima deles e coloquei de novo uma sombra, para que fique mais realçado ainda. Que nem nós fizemos aqui para o de cima. Esse aqui eu não coloquei, não sei porquê, vou colocar aqui agora. Vou colocar uma intensidade de 77%, tá bom? Desfoque eu vou colocar... Ó, tá vendo? Desfoque em 0, ele não fica nada embaçado, né? Ele fica com a sombra nítida mesmo. Mas eu vou deixar um pouquinho mais embaçado, ó. Colocar aqui 3, tá bom? O ângulo 45, tá certo? A distância não vai ficar muito afastada, ó, senão ele vai ficar muito afastado aqui do texto, não quero isso. Fazer com que ele fique assim, ó. Pronto, distância de 2. Mesma coisa aqui para abrir a empresa, ó. Configurar aqui rapidinho ele. Desfoque eu vou colocar 3, 45 de ângulo, distância de 2, tá ótimo.
Tá ótimo. Beleza, gente? Então tá aí, ó, as duas sombras, para ficar com efeito de perspectiva, né? Bem em destaque mesmo, esses botões. Poderia colocar essa sombra também nos retângulos, vamos colocar nesses botõezinhos aqui, ó. Olha lá. Aqui tá bom. Aqui também. Vou colocar a sombra. Tá aí. Não vou colocar muito não, porque aqui quase não vai dar para enxergar, né? Que tem esse fundo escuro aqui. Mas é isso, galera. Configuramos a sombra aqui nos botões e pronto. Ok? E basicamente foi isso, gente. Basicamente foi isso que eu fiz aqui para essa parte de cima. Agora, e com relação à responsividade? Vamos ver? Porque reparem que essa imagem de fundo, eu coloquei ela responsiva tanto na... Opa! Aqui. Tanto na largura como na altura. Só que reparem que para o texto, esse título aqui, por exemplo, eu coloquei ele bloqueado, sem responsividade. Ou seja, ele não vai se aumentar ou diminuir. Por que eu fiz isso? Porque depende muito, gente, do tipo de ponto de quebra que você está trabalhando. Reparem que o nosso aqui, ele está o mínimo possível, né? 320. Então não faria a mínima diferença eu trabalhar com aquilo lá de cima. Não faria diferença eu estar com nenhuma dessas opções aqui especificadas. Por quê? Porque ele não vai se diminuir mais do que isso. A tendência aqui é aumentar, correto? Então se a tendência é só aumentar e não a diminuir, não faria a mínima diferença eu colocar esses outros aqui. Beleza, gente? Então, preferi deixar nenhuma mesmo. O texto de baixo, mesma coisa, ó, nenhuma responsividade. E assim vai se seguir para os outros objetos, tá, gente? Não tem problema você especificar nenhuma dessas opções aqui. Tanto é que, ó, para esses botões aqui de baixo, eu já coloquei largura responsiva. Daria alguma diferença? Não, gente, porque ele não vai diminuir mais do que isso. Daria se ele tivesse menos pontos de quebra ainda, mas como não tem, não vai fazer a mínima diferença. Beleza? A única diferença que daria é se você colocasse aqui, né? Ajustar para a largura do navegador, porque olha como é que ficaria. Aí fala sério, né? Mas, fora essa opção, não vai fazer diferença. Beleza? Então, ó, descendo mais aqui. Descendo, gente, reparem que nós temos um retângulo amarelo que vai vir com aquela configuração que eu acabei de usar, né? Essa daqui, ó, ajuste para a largura do navegador. Ou seja, independente da largura da sua tela, da largura da sua página, ele vai se preencher de uma ponta a outra. Então, para esse retângulo, sim, eu usei essa opção aqui de baixo. Tá certo? Os botõezinhos aqui também é a mesma coisa. Ó, desenhei o botãozinho, coloquei uma sombra, o texto, esse símbolozinho aqui das setinhas, um outro texto aqui do lado. Tudo coisa aí que vocês já estão cansados de fazer, né? Nas outras aulas, nos outros programas. Outra caixa de texto, outra caixa de texto. Reparem que esses textos, galera, tá tudo justificado, tá? Justificado. Somente os títulos que ficam centralizados. Ó. Texto de parágrafo é sempre recomendável que vocês utilizem justificado, tá bom? Mais embaixo aqui, ó, vou rolar aqui para baixo, nós temos as imagens, inserir, né, as imagens normalmente, do jeito que vocês também já aprenderam. Coloquei aqui no tamanho certinho, ajustei, distanciei. Reparem que a distância entre os objetos também é importante, tá, galera? É sempre bom você colocar uma distância padrão entre os objetos. Então, reparem que a mesma distância que eu tenho para essas duas imagens, eu tenho também para essas duas imagens aqui. Então, é sempre interessante e aconselhável que vocês distribuam a distância entre os objetos de forma uniforme, tá? De forma padrão. Criem um certo tipo de padrão entre a distância dos seus objetos, tá ok? E isso, galera, o Adobe Muse te ajuda muito bem, sabe por quê? Ó, reparem que se eu pegasse essa imagem aqui final e descesse mais ela, ó, reparem que ele nos dá umas linhas para poder nos guiar, não é verdade? Então, ó, desse jeito aqui, com aquelas três linhas aparecendo, aquela linha vermelha no meio e essas duas azuis nas laterais, essas roxas nas laterais, né? É para dizer que ele está centralizado aos outros objetos, né? Mas reparem que conforme a gente vai chegando perto, ó, olha lá, aparecem uns certos tipos de preenchimento azuis bem clarinho. Esses preenchimentos azuis, gente, é justamente para te dizer que você tem um certo tipo de padrão nas suas distâncias. Então isso está dizendo para a gente, então, olha lá, ó, que a mesma distância que eu tenho entre essa imagem e o objeto de baixo é a mesma que eu tenho entre essa imagem e o objeto de cima. Tá certo? Só que não é o que a gente quer, né? A gente não quer padronizar isso, a gente quer padronizar essa imagem com a distância da outra imagem da de cima. Então, subindo mais um pouquinho, ó. Vou botar aqui, ó. Ah lá, pronto. Subindo mais um pouquinho, ele vai nos dar aquela distância padrão. Ele está dizendo, ó, a distância que você tem aí é a mesma que tem lá em cima. Olha o 23 aparecendo lá em cima também.
Então, o Adobe Muse ajuda bastante a gente nisso, em padronizar a distância de objetos. Ok? Isso aí é importante. Visualmente falando, né? Isso aqui é importante. Beleza, gente? Então, dito isso, tá aí, ó, o nosso objeto bonitinho. E finalizamos. Ok, galera? Isso que eu fiz aqui foi para celular, né? Deixa eu dar um Ctrl 0 lá. E tudo, gente, tudo, absolutamente tudo foi feito com as mesmas ferramentas que vocês aprenderam. Eu vou ficar sempre falando isso para vocês depois não ficarem com dúvida, tá? Com problemas aí na hora de inserir os objetos e trabalhar com eles. Tudo coisa que a gente já aprendeu. Ok, gente? Então, ó, isso foi para 320, né? E aí, galera, quando eu passei para o próximo, para o 480, eu fiz aquele macete. Lembra do macetezinho? Já pensou se todo esse trabalho que eu fiz aqui para poder configurar o tamanho dos objetos, o redimensionamento automático, formatação de texto, já pensou se eu tivesse que fazer isso para cada ponto de quebra? Fazer isso tudo de novo? Ficaria uma loucura, né? Ficaria muito tempo perdido, muito tempo gasto. Então, o que eu fiz? Eu utilizei aquele macetezinho de copiar. Lembram disso? Copiar o tamanho e a posição de um objeto e, se for referente a texto, copiar a formatação do texto. E aí eu fui fazendo isso para cada ponto de quebra. Lembrando que é sempre interessante fazer isso para o ponto de quebra mais próximo. Então, se eu estou no 320, eu fiz para o 480. E aqui no 480 eu só fui ajustando a posição, o tamanho dos objetos, fui diminuindo ou aumentando, para deixar de um jeito que fique mais responsivo. E a partir de agora sim, gente, a partir do 480 em diante, é que a gente vai precisar realmente se preocupar com o redimensionamento responsivo, tá certo? Seja colocando nenhuma, ou só a largura e altura e por assim vai. Porque é aquilo, né? Ele pode ser reduzido, e se ele for reduzido, pode ser que aconteça algum problema aí. Então, a partir de agora, a gente tem que tomar cuidado com isso. E não esqueçam, galera, de sempre simular como está ficando a sua responsividade. Ó. Olha que conforme eu vou aumentando, ele vai esticando, né? Ele vai se afastando dos objetos. E conforme eu vou diminuindo a largura, ele vai se comprimindo e aproximando mais os objetos. Então, a gente tem que testar isso para ver se está direitinho. Então, ó, feito isso, simulando isso, eu percebi que o nosso texto ele poderia estar bloqueado. Por quê? Porque com ele bloqueado não vai fazer diferença, ó, porque o limite está aqui, e se o limite está aqui, ele não vai ter diferença nenhuma de redução de tamanho. Então, deixei ele fixo mesmo. O texto de baixo, mesma coisa, ó, deixei ele com tamanho fixo, ele não vai ficar responsivo, porque ele não precisa ser responsivo, não precisa diminuir mais o objeto dele, ele já está bom com o tamanho que está. Agora, é diferente dos botões, gente. Reparem que nos botões eu coloquei aqui a largura responsiva, por quê? Prestem bem atenção. Eu vou selecionar aqui esses dois objetos, esses dois botões, juntamente com o texto, né? Sem essa imagem aqui, tirei a seleção da imagem. Eu selecionei tanto os retângulos como o texto, né? Os botões em si. Reparem que se eu deixasse aqui o redimensionamento nenhuma, ou seja, ele não vai ter responsividade, olha o que vai acontecer. Conforme eu vou diminuindo aqui a largura, ó, ele vai se amontoando um em cima do outro, coisa que eu já expliquei para vocês nas aulas passadas, hein? Lembram disso? Se a gente estiver trabalhando com objetos de redimensionamento fixo, ou seja, ele não vai estar responsivo, olha o que acaba acontecendo. Ele acaba ficando trepado um em cima do outro. E aí você teria que distanciar mais eles. Olha o que a gente teria que fazer. Eu teria que pegar esse botão de migrar empresa e colocar mais para o lado, afastar mais ele do botão aqui do abrir empresa, para que quando ele for diminuindo o tamanho da página, ele não ficar trepado desse jeito, ele ficar do lado mesmo. Tá certo? Só que olha só o tanto de espaço que eu teria que aplicar na distância aqui entre eles para poder não dar esse problema. Então, para não precisar fazer isso, né, para que não fique uma coisa muito feia, nós deixamos do jeito que a gente quer, com a distância que a gente quer, e a gente trabalha com a largura responsiva. Por quê? Porque com a largura responsiva, ó, deixa eu desfazer aqui. Opa, desfiz muito. Pronto. Tá com a largura responsiva. Ó, largura responsiva, somente a largura, tá, gente? Sem a altura. Porque o que mais importa aqui, galera, é a largura. A altura é o de menos. O que vai influenciar no comportamento deles é a largura. Então, ó, os dois botões estão com a largura responsiva, né? Então, conforme eu for diminuindo a largura da página, a largura desses botões, ó, também é diminuída. E conforme ele for diminuindo, olha lá, ele vai se ajustando. Porque reparem que é tanto o retângulo como o texto que estão diminuindo, tá?
Porque eu coloquei a largura responsiva nos dois, no botão e no texto. Beleza? Olha lá. Ok, galera? E aí não dá aquele problema de ficar amontoado um em cima do outro, não fica trepando um em cima do outro. Certo? Descendo mais aqui, ó. Para essa barra de baixo, mesmo esquema, né? Essa barra dourada aqui, ele vai estar com ajuste da largura do navegador, responsiva. E aqui para os botões, galera, vai ser o mesmo procedimento. Para esse botão aqui do atenção, ele vai ter a largura responsiva, para que conforme a largura da página for diminuindo ou aumentando, ele vai se ajustando também. E esse texto aqui do lado, ele vai estar bloqueado, ele vai estar com a largura fixa. Por quê? Porque reparem que se eu colocar esse texto aqui com a largura responsiva, ó, coloquei responsiva, né? Reparem que conforme eu for diminuindo essa página aqui, deixa eu dar um zoom para vocês poderem enxergar melhor, ó. Ele está com a largura responsiva, isso quer dizer que quando eu começar a diminuir a largura dessa página, a largura dessa caixa de texto também será diminuída, tá certo? Então, ó, comecei a diminuir. Olha como é que já deu problema, repararam? Olha como é que ele está cortando o texto, olha lá. Porque conforme a página vai diminuindo, a caixa de texto vai diminuindo. E olha o que está acontecendo, ele vai cortando o texto. Estão entendendo, gente? Então é por isso que eu coloquei essa caixa aqui com um tamanho fixo, para que conforme a largura da página for diminuindo, o tamanho dessa caixa não vai ser alterada. Tá bom? Ó, ela está com o seu tamanho fixo, para não acontecer isso aqui. Beleza? Então, vou voltar para a largura fixa. E agora sim, ó, conforme eu for diminuindo a largura da página, ele não vai se alterar, ele vai ficar com o tamanho certinho. O botão sim, está se ajustando automaticamente, responsivo. O texto não. E foi a mesma coisa, gente, que eu fiz aqui para o título e subtítulo. Ó. Tanto o título como o subtítulo, reparem que a largura das suas caixas de texto não estão sendo alteradas. Olha lá. Porque iria acontecer aquilo, né? Embora eu poderia ter resolvido isso aumentando a largura dessa caixa de texto. Porque se eu aumentar a largura dessa caixa de texto, conforme ele for diminuindo, se ele conseguir chegar aqui no limite, sem afetar aqui a remoção do texto, não teria problema. Mas, para não ter esse trabalho todo, eu preferi deixar com a largura fixa mesmo. Beleza? Para não dar esse problema que aconteceu aqui embaixo. Ok, galera? Então, tá aí direitinho. Próximo. Título e texto, mesmo procedimento. Só que para esses daqui, galera, eu não pude colocar tamanho fixo, tá? Por quê? Tá vendo só? São casos e casos, tá, gente? Vai ter certos tipos de situações que você vai poder usar o tamanho fixo, que nem aconteceu aqui em cima, né? Para esse aqui. Agora, vai ter situações que você não vai poder usar o tamanho fixo, como, por exemplo, esse título aqui. Sabem por quê? Olha só. Se eu colocar o tamanho fixo, reparem que conforme eu vou diminuindo aqui a largura da página, ó, ele vai cortando. Olha lá. Chegando aqui nesse ponto de quebra de 350 pixels, 360, 370, olha o que está acontecendo. Está totalmente desalinhado, ele está indo para fora da página. Por quê? Porque ele não está sendo responsivo, ou seja, ele não está diminuindo o tamanho da caixa conforme a largura vai diminuindo também, então está dando esse problema. Para não acontecer isso, o que a gente faz? Para que ele não fique passando para fora da página, ao invés de a gente deixar ele bloqueado, a gente deixa com a largura responsiva. Porque agora sim, ó, conforme eu vou diminuindo a largura da página, a caixa de texto, ó, vai sendo diminuída também. Entenderam? Olha a diferença. Tá certo, gente? Agora, por que ele não está cortando o texto que nem estava cortando aqui para o de cima? Repararam só uma coisa? Olha só. Reparem que esse título não está sendo cortado, gente, porque eu tive o cuidado de deixar bem grande a caixa de texto. É uma das coisas que vocês vão precisar fazer, tá? Sempre quando vocês forem trabalhar com texto com a sua largura responsiva, vocês têm que deixar o máximo possível de tamanho dessa caixa para dar espaço dele cortar. Essa distância que eu dei aqui, ó, esse espaço vazio aqui nas laterais, não foi à toa. Foi para que agora, conforme ele for diminuindo a caixa, ele não altere o texto, ou seja, ele não corte o texto, que nem estava cortando aqui para o de cima. Entenderam? Esse de cima aqui, eu não pude aumentar mais a caixa dele, porque conforme eu fosse diminuindo, ele daria problema, né? Porque eu não tenho espaço suficiente para aumentar bastante a caixa de texto. Já aqui embaixo eu tenho. Se aqui embaixo eu tenho um tamanho suficiente para poder aumentar a minha caixa de texto, para que conforme eu for diminuindo aqui agora a largura da página, ó, ele não vá alterando a remoção do texto lá,
então eu pude fazer isso, ok? Mesma coisa agora para o texto de baixo, ó. Só que para esse texto de baixo aqui, galera, reparem que eu fiz um processo um pouco diferente. Porque pensa só, se para esse texto de cima, que nada mais é do que um título, né, 2 palavras, eu estiquei bem a largura dele para compensar na hora que ele for diminuindo aqui a largura da página e por consequência diminuindo a largura da caixa de texto, e ele compensar para que ele não remova o texto que a gente tem dentro, olha lá, não está removendo, né? Repara que está indo até o limite, ó, e não está removendo nada, não está tirando nenhum texto por falta de espaço, porque a gente teve esse cuidado, né, de ter bastante espaço de caixa de texto para que o texto seja visível. Agora, para esse texto de baixo, gente, como ele se trata de um texto de parágrafo, ou seja, eu tenho várias linhas dentro dele, eu tive que fazer um processo diferente, que é o quê? Eu novamente tive o cuidado de aumentar bem a largura da caixa de texto dele, só que eu tive que aumentar também a altura. Sabem por quê? Porque conforme eu for diminuindo aqui a largura da página e a largura da caixa de texto, por estar responsiva a sua largura, né? Reparem que agora, ó, conforme ele vai diminuindo, ao invés dele cortar o texto, ele está descendo o texto. Porque é justamente isso que ele faz, gente. Tá? Nós chamamos de cortar, mas de fato ele não corta nada, ele simplesmente coloca o texto para baixo. Que nem aconteceu aqui, ó. Nesse texto aqui, galera, onde vocês viram que quando eu diminui a largura da página, ele foi cortando, por ele estar com a largura responsiva, né, ao invés de fixa, ele na verdade não cortou, ele simplesmente colocou o texto para baixo. Mas como essa caixa de texto, a altura dela não é o suficiente para que apareça o texto de baixo, então dá essa impressão de corte, né? Quer ver só? Olha o que eu vou fazer aqui. Eu vou voltar esse texto aqui para a largura responsiva, só para vocês entenderem o que eu estou falando, ó. Estou diminuindo. Olha como é que ele já cortou lá a palavra online, cortou agora o contabilidade, não é verdade? Mas reparem, galera, que se eu aumentasse a altura dessa caixa de texto de uma forma que dê para ver o conteúdo que vai para baixo, olha o que acontece aqui agora, ó. Vou diminuir. Olha lá, pronto. Estão entendendo? Então, isso que está acontecendo aqui não é cortar de fato, é quebrar o texto, não é verdade? Ele quebra o texto para o pedaço que não está aparecendo fique para baixo. E é justamente isso que está acontecendo aqui. Estão entendendo? Eu não preferi fazer desse jeito, porque eu poderia fazer isso, né? Poderia deixar desse jeito aqui, alinhar bonitinho, mas eu preferi não fazer isso. Eu preferi deixar tudo numa linha só mesmo, fazer com que ele não quebre nada, nesse texto aqui pelo menos, né? Então, vou voltar ele aqui para o normal, desfazer isso tudo aqui. Pronto, ó, deixei bloqueado, para que ele não afete a largura dessa caixa de texto. E pronto, para esse problema aqui eu já resolvi. Agora, para esse texto aqui de baixo, ó, esse texto aqui de baixo a gente não poderia deixar bloqueado. Para esse texto aqui de cima, nós resolvemos bloqueando, né? Para esse texto aqui nós resolvemos bloqueando a largura fixa dele. Só que para esse texto aqui de baixo, se eu fizesse isso, ó, deixasse a largura fixa, iria acontecer a mesma coisa que aconteceu com o título, ó. Diminuindo aqui a largura da página, olha como é que ele começa a sair da página. Então, é óbvio que isso está errado. Então, se a gente não pode bloquear a largura fixa dele, o jeito é deixar responsiva, né? A largura responsiva. Só que é aquilo, a gente sabe que com a largura responsiva, a caixa de texto vai diminuindo e se não der espaço de aparecer tudo numa linha, ele vai quebrando, o texto vai indo para baixo. Então, é justamente isso que vai acontecer agora, ó. Quando ele chegar no limite, ó, chegou no limite, diminuindo mais do que isso, ele vai começar a quebrar o texto, ó, tá quebrando, ó como é que ele já passou para baixo, ó lá, e vai embora, até chegar no seu limite. Então, foi esse o cuidado que eu tive e é esse o cuidado que vocês têm que ter também, tá bom? Ó como é que ele não tá cortando nada, ó, não tá passando do limite dele, porque eu tive esse cuidado de aumentar bem a altura, eu deixei aqui no máximo possível para que apareça todo o texto aqui, né, conforme a largura vai diminuindo. E a largura da caixa de texto também. Eu aumentei bem a largura da caixa de texto e da altura, para que ele dê esse resultado para a gente de quebra de texto, com o texto continuando a ficar visível. Beleza? Aí, tudo direitinho. Reparem também que para esse parágrafo de texto eu não justifiquei. Ó, aqui no 320 eu falei que era sempre interessante um parágrafo estar justificado, né? Para que ele fique mais elegante, mais atrativo na hora de ler, não é verdade? Só que esse texto aqui não tá. E por que eu fiz isso, gente? Por que eu centralizei esse texto ao invés de justificar? Só simplesmente, galera, o único motivo é para deixar igual ao modelo do site de exemplo, tá? Porque olha só,
No modelo de exemplo aqui, olha ele aqui, o texto aqui de baixo está centralizado. Então é só para deixar, sabe, só para deixar certinho mesmo, de acordo com o que está pedindo no modelo. Mas saibam que é aquilo, a preferência do texto é estar justificado, para que fique organizado e mais fácil da pessoa ler. Ok? Só deixei centralizado, só para deixar igual o modelo aqui mesmo, tá bom? Então, ó, deixei igual o modelo aqui, centralizado direitinho, fiz o esquema aqui da distância, da largura e da altura, apliquei a largura responsiva, a responsividade aqui no ajuste automático da caixa, e tá aí, galera, finalizamos esse texto. Mais para baixo, deixa eu descer aqui, nós temos as imagens, mesmo procedimento, tá? As imagens vão ter largura e altura responsiva, porque com certeza vocês já sabem, né? Se a gente deixasse só a largura responsiva, ia ficar distorcida a nossa imagem. Imagina, ele está diminuindo só a largura da imagem, ficaria horroroso. Tanto é que nem tem essa opção habilitada aqui, ó, só de largura. A imagem ela tem que ser ajustada de forma responsiva, tanto a largura como a altura. Beleza? Então repare que conforme eu for diminuindo aqui a largura da página, ó, tanto a altura como a largura da imagem vai sendo alterada. Deixa eu diminuir o zoom aqui, só para vocês poderem enxergar melhor. Ó, tá aqui, né? E aí conforme eu for alterando, ó, os pontos de quebra, ele vai se ajustando de acordo com a largura da página, a largura das imagens, né? A largura e a altura. Olha lá. Certinho. Beleza, gente? Então é isso. Imagens com largura e altura responsiva. E acabou. O rodapé que a gente já fez nas outras aulas. E é isso, galera. Viu como é que é extremamente fácil? Tudo coisa que vocês já viram, gente. A única coisa aqui que vocês não viram foi esse lance aqui do botão, né, de arredondar os cantos aqui do botão, e aquela parte lá de estados, os estados diferentes, né, para os comportamentos dos objetos. Cada estado com uma cor diferente, uma formatação diferente, tamanho diferente. Só isso. De resto, tudo coisa que a gente já viu. Beleza? 480 então já foi, né? Vamos para o 600, que é para tablet agora. Até então a gente estava trabalhando só para celular, né? Agora vamos para tablet. Mesmo procedimento e ó, fiz a mesma coisa. Do 480 para o 600, eu fiz aquele lance de selecionar tudo. Peguei todos esses objetos aqui, dá um Ctrl 0 aqui, ó. Peguei todos esses objetos aqui e copiei o seu tamanho e posição para o próximo ponto de quebra, no caso aqui o 600, né? Sempre para o ponto de quebra mais próximo. E a formatação dos textos também, para que quando eu vá trabalhar agora para o próximo ponto de quebra, ele já está mais ou menos parecido, não vai estar totalmente certo, né? Porque como é a largura diferente, então a posição vai estar um pouco diferente, o tamanho vai estar um pouco diferente, mas ele vai estar o mais parecido possível, o mais certo possível, por assim dizer, né? Então facilita demais o nosso trabalho. Eita porra, sai fora. Fica bem melhor, né, do que a gente precisar fazer tudo de novo. Então não esqueçam desse macetezinho aí. E olha só, galera, o mesmo procedimento. A partir de agora é tudo questão de ajuste, tá? O que tinha de inserir já foi inserido. Os textos já foi inserido, né? Os botões, as imagens, as configurações, tudo foi feito já. Então, para os próximos pontos de quebra, gente, é só fazer o mesmo esquema de selecionar tudo, botão direito, copiar tamanho, posição e formatação para os próximos pontos de quebra e ir ajustando. Agora, gente, é tudo com relação à posição, tá? Posição e tamanho da fonte, porque quanto maior for a largura da página, maior será o tamanho da fonte, né? Por exemplo, ó, para esse 600 aqui, eu coloquei o título aqui da nossa página, Descomplica o Seu Negócio, com 35. Já para o 480, eu coloquei 29. Já para o 320, 29 também, que é para celular, né? 320, 480. 600 e 768, como são para tablet, eu fiz um pouquinho diferente. 635, 768, 45, beleza? 992 que é para computador, ó, 54. Então, quanto maior for a largura da página, maior será o tamanho das coisas, maior será o tamanho dos objetos. E quanto menor for a largura da página, menor o tamanho dos objetos. Então, ó, eu vou deixar aqui no máximo 1780 e olha só. Esse é o tamanho máximo, correto? Vou ajustar aqui a tela, tá aí. Então, reparem que conforme eu for diminuindo aqui a largura da página, a tendência é diminuir o tamanho dos objetos. Então é só isso que vocês têm que fazer, gente. Trabalhar com a formatação, posição, alinhamento, tá bom? Então, ó, estamos terminando por hoje, tá, galera? Na aula que vem, nós iremos fazer esse procedimento aqui
para computador, porque para tablet eu já falei com vocês, né? Para tablet 600, 768 é só fazer o ajuste que nem a gente fez para celular, é a mesma coisa, porque tá tudo na vertical, então não muda nada com relação à estrutura, então é só com relação a posicionamento mesmo, deixar distante aqui os objetos, porque vai ficar um pouco próximo um do outro, né? Quando você passar de um ponto de quebra para o outro, então é só vocês ajustarem, trabalhar com a formatação, aumentar um pouquinho mais o tamanho da fonte, distanciar mais um pouquinho os objetos, caso haja necessidade, né? Trabalhar com as configurações aqui de responsividade. E é isso. Na próxima aula a gente foca nos computadores, porque nos computadores, ó, a estrutura já é diferente. As imagens já são mais na horizontal, né? Os objetos são distribuídos de forma diferente. Então, vamos deixar isso para a próxima aula. Vamos ver como é que ficou o resultado final? E outra coisa, hein, gente? Não esqueçam de sempre simular como está ficando, ok? Principalmente quando vocês estiverem trabalhando com aquele esquema da largura das caixas, de aumentar a altura da caixa de texto, para que na hora que ele vai diminuindo a largura da página, ele vai fazendo a quebra de texto e ele vai aparecendo. Ó, olha o problema que já aconteceu aqui no meu, ó. Dei até uma cagada aqui de encontrar esse erro aqui agora, justamente no que eu estou falando com vocês, ó. Olha o que está acontecendo aqui. Reparem que o texto ele está quebrando o meu aqui, ó. No 600 ele está direitinho, né? Mas como eu não me preocupei com a largura dessa caixa de texto aqui, como a largura dela não está muito grande, ó, conforme ele foi diminuindo a largura dessa caixa de texto, porque eu deixei ela responsiva, né? Aqui, ó, largura responsiva, então conforme eu for diminuindo a largura da página, essa caixa vai sendo diminuída também. Então, ó, chegou aqui, né? Aqui é o limite. Menos do que isso ele vai cortar. Olha lá, cortou. Só que a gente sabe agora que na verdade não é cortar, né, galera? É quebrar. Ele está quebrando o texto. Então aquela outra palavra que estava ali, ele está embaixo. Só que ele está embaixo e eu não consigo enxergar, porque ó, ele está mais abaixo da caixa. E como é que nós resolvemos isso? Agora vocês já sabem, né? Vou voltar para o ponto de quebra 600 e fazer o mesmo procedimento que nós fizemos antes, que é o quê? De aumentar mais a largura da caixa para ele compensar essa quebra de texto, de forma com que ele não quebre o texto para baixo. E agora sim, ó, aumentando a largura da página, pronto. Resolvido o problema. Fácil, fácil, né, galera? Então, não esqueçam de praticar bastante isso. Isso aqui é uma mão na roda do caramba pra gente. Só que olha só, não sei se vocês repararam, mas esse texto aqui de baixo também tá dando o mesmo problema. Repararam isso? Ó, pro título a gente já resolveu, né? A gente aumentou bastante a largura da caixa de texto e ele compensou, fazendo com que ele não quebre mais o texto, né? Só que olha como é que o texto de baixo está quebrando. Olha como é que o texto de baixo está quebrando e cortando a última parte dele, repararam? É bem pouquinho, né? São bem poucos pontos de quebra, olha lá. Ó. É de 481 até 488, pelo que eu estou vendo, né? Não, até 494. É pouco? É. Vale a pena? Não, porque dificilmente você vai ter alguma resolução aí de tablet, gente, com essa configuração, tá? Com essa largura de página. Mas, por bem ou por mal, é bom a gente resolver isso, né? Então, ó, é até bom que a gente pratica aqui, ó, dá pra ver bem na prática. Então, eu aumento mais um pouquinho aqui a largura dele, para compensar mais na hora que ele for diminuir a largura do texto. Vamos ver se já adiantou? Ó. Pronto, galera. Resolvido. Tá vendo? Até o limite mesmo, ó, 481, 482, ó, não está quebrando. Então, foi resolvido. Beleza, gente? É assim que se faz. Tá bom? Aumente bastante a largura da caixa de texto para ele poder compensar, né, na hora que ele for diminuir a largura da página e a largura da caixa de texto. E se for um texto que tenha várias linhas, como essa daqui, por exemplo, aumente também a altura. Aumente a altura de forma com que quando você for quebrar o texto, ele vá quebrando para baixo e dando espaço de aparecer esse texto quebrado, que nem vai acontecer aqui agora. Ó. Olha lá. Ele está quebrando o texto, né? E se eu não tivesse essa linha aqui, essa caixa um pouquinho maior como está aqui agora, eu não iria estar conseguindo enxergar essa linha aqui de cima. Tá certo? Beleza então, gente? Dúvidas, perguntas? Não esqueçam que se tiver, só me perguntar lá no grupo, tá, galera? Ou lá na sala virtual da turma mesmo, vocês que sabem, onde vocês acharem melhor. E é isso, galerinha. Pratiquem bastante essas ferramentas, tá? Pratiquem bastante esses macetes aí que eu passei para vocês hoje, porque isso aí vai ser bem importante. Ok, galera? Então, ó, vou diminuir daqui. E vamos ver como é que ficou, né? Seguinte, vamos salvar.
E vamos, cadê? Salvei. E vamos ver lá no site como é que ficou, nas resoluções, vamos ver? Exportar aqui, ó, visualizar a página no navegador. E vamos ver como é que ficou essa bagaça aí. Vamos ver se ficou direitinho mesmo. Espera ele exportar. Vamos ver em todas as resoluções que a gente fez hoje, né? De celular e tablet. Aí ele aqui. Reparem que para o meu computador ele já está perfeito. Está com a resolução certinha. Olha como é que ficou bonitinho. Rodapé, ó, as imagens. Mas isso aqui a gente não chegou a mexer ainda, né? Essa estrutura aqui de computador a gente vai ver na aula que vem. Mas olha como é que já está funcionando direitinho. Os menus, ó, com os estados configurados direitinho. Vamos ver na resolução de celular e tablet. Vou colocar aqui. Ah lá. Vamos começar aqui para celular, ó. Vou colocar aqui um iPhone mesmo. Ah lá. Lembra daquela configuração, né? Olha o que está acontecendo. O menu está vindo por baixo do objeto da página filho. Isso aqui é uma das coisas que a gente vai ter que configurar depois, mas já está funcionando, né? Os estados já estão funcionando, de mouse em cima, clicando, ativo e inativo, com os menuzinhos aqui embaixo, está tudo direitinho já. Agora, para a página início, olha como é que ele está. Certinho. Viu? Rodapé, com as imagens responsivas. O texto quebrado aqui, responsivo também direitinho, assim tá cortando nada, assim tá faltando nada. Beleza? Vamos ver um outro. Esse que a gente viu foi 320, né? Vamos ver o iPhone 6. Olha lá, mesmo esquema. Tudo responsivo, galera. Vamos ver o maior aqui, Samsung Galaxy Note, que é 400 de largura. Olha lá. Mesmo procedimento, ó. Ok, galera? Tudo direitinho, sem nada cortando, sem nada faltando. Vamos ver o tablet agora. Samsung Galaxy Tab, ó, de 600. Olha lá, perfeito. Menuzinho aqui também com os estados funcionando. Os botões, ó. Ok, galera? Bem fácil, né? E reparem que a gente nem viu nada de muita ferramenta nova hoje, né? Foram só duas, se eu não me engano. Aquele retângulo arredondado e os estados, só. De resto, tudo coisa que a gente já viu antes. Ok, galera? O textozinho, ó, quebrando direitinho, de uma ponta a outra, certinho. Vamos ver a Apple. Olha lá, a Apple é um pouquinho maior já, né? Olha como é que, por ser uma resolução maior, aquele de 768, né? A gente colocou os menus na horizontal, ó, mas já está funcionando direitinho. Vamos ver o texto, olha lá. Quebrando também certinho, sem nada cortando. E é isso, gente. Finalizamos por hoje, tá? Aula que vem, já sabe, vamos focar para computador. Todo esse esquema aqui que nós fizemos hoje, de inserir objetos, configuração, responsividade, tudo isso, nós iremos fazer para computador, tá? Hoje foi só para celular e tablet. Próxima aula vamos trabalhar com esses outros pontos de quebra aqui, de 992 até 1780, ok? Hoje foram só esses 4 aqui de dispositivos móveis. Tá certo, gente? Então, finalizamos por hoje. Mais uma vez, um prazer enorme estar em mais uma aula com vocês, tá? Tenham uma ótima semana, tenham um bom final de semana, que Deus abençoe cada um de vocês aí. Tô louco para que essas aulas presenciais voltem logo, né? Tô cheio de saudade de vocês, mas por enquanto é o que temos, né? Até esse período aí complicado passar nas nossas vidas. Beleza, gente? Então, beijo aí pra vocês. Até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Não esqueçam de praticar, tá? Quem quiser vir aqui na escola, já sabe, aquele esquema, só me avisar antes e pode vir aqui para poder usar os computadores de boa, sem problema algum. Ok? Então, minha gente, beijo, fiquem com Deus e tchau, tchau.